VM Quiz número 62. 20 perguntas de conhecimentos gerais. Pergunta número 1. O conflito que envolveu Israel, Síria, Egito e Jordânia em 1967 chamou-se Guerra no Deserto, Guerra dos 100 Dias, Guerra dos 6 Dias ou Guerra Santa? Resposta: Guerra dos 6 Dias. Como vencedor, Israel incorporou algumas áreas e isso acirrou os ânimos entre árabes e judeus na Palestina. Pergunta número 2. Quantas categorias existem no boxe masculino tradicional? 6, 8, 10 ou 12? Resposta: 10. Mosca ligeiro, mosca, galo, leve, médio ligeiro, meio médio, médio, meio pesado, pesado e super pesado. O boxe feminino tem 3 categorias: mosca, leve e meio pesado. Pergunta número 3. Saudosa Maloca é um samba que foi composto por Paulinho da Viola, Lupicínio Rodrigues, Adoniran Barbosa ou Martinho da Vila? Resposta: Adoniran Barbosa. Compôs também o samba do Ernesto, Trem das 11 e muitos outros sambas interpretados pelos Demônios da Garoa. Morreu em 1982, aos 72 anos. Pergunta número 4. Qual é a capital da Guiana? St. John's, Georgetown, Kingston ou Bridgetown? Resposta: Georgetown. Antes era conhecido como Guiana Inglesa. Após sua independência em 1996, passou a ser somente Guiana. Pergunta número 5. Quem é o atual, com referência a outubro de 2023, técnico do Sport Clube Bahia? Mano Menezes, Muricy Ramalho, Dorival Júnior ou Rogério Ceni? Resposta: Rogério Ceni. Após uma brilhante carreira como goleiro, Rogério Ceni tornou-se técnico e já treinou vários times com sucesso. Pergunta número 6. Quem foi líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 1960? Robert Kennedy, Rosa Parks, Rosalind Franklin ou Martin Luther King Jr.? Resposta: Martin Luther King Jr. Foi um pastor batista e ativista político que lutou pelos direitos civis. Foi assassinado a tiros em 1968, aos 39 anos de idade. Pergunta número 7. Oficialmente, quantas brasileiras foram eleitas Miss Universo? 1, 2, 3 ou 4? Resposta: 2.
a gaúcha Ieda Maria Vargas, em 1963, e a baiana Marta Vasconcelos, em 1968. Em 1930, a gaúcha Yolanda Pereira foi eleita Miss Universo, mas esse título não é reconhecido pela Miss Universe Organization. Pergunta número 8. Quem pintou o quadro Independência do Brasil? Vítor Meireles, Salvador Dalí, Juan Miró ou Pedro Américo? Resposta: Pedro Américo. O quadro foi pintado 66 anos após o Grito do Ipiranga. Ele mede 7 metros e 60 centímetros de largura por 4 metros e 15 centímetros de altura. Pergunta número 9. Marco temporal é uma tese jurídica relacionada a idosos, indígenas, crianças ou operários? Resposta: indígenas. É uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. Pergunta número 10. Um tenista ganha um set quando vence 3 games, 4 games, 5 games ou 6 games? Resposta: 6. Porém, para vencer, é preciso que o jogador tenha 2 games de diferença. Exemplo: se o jogo estiver 5-5, o set será estendido para 7 games. Se empatar em 6-6, o jogo será decidido no tie-break, ou seja, quem fechar o game seguinte ganha. Pergunta número 11. De qual estado Juscelino Kubitschek foi governador? Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná ou Goiás? Resposta: Minas Gerais. Foi governador de 1951 a 1956. Juscelino foi eleito presidente da República em 1956. Empenhou-se na construção de Brasília, a qual inaugurou em 1960. Pergunta número 12. O filme Agonia e Êxtase tem como enredo a pintura da Santa Ceia, da Mona Lisa, da Capela Sistina ou de O Grito? Resposta: da Capela Sistina. O Papa Júlio II encomenda a Michelangelo a pintura do teto da Capela Sistina. Conflitos ideológicos e temperamentais compõem o tema do filme. Pergunta número 13. O falecido cantor americano Ray Charles nasceu cego, ficou cego na velhice, ficou cego na infância ou ficou cego aos 20 anos?
Resposta: ficou cego na infância. Não se sabe exatamente o motivo de sua cegueira. Aconteceu logo após presenciar o afogamento de seu irmão de 4 anos na banheira. Há uma versão que diz que sua cegueira foi provocada por uma infecção causada por água e sabão nos olhos, a qual não foi tratada. Há também a possibilidade de glaucoma. Disse que nem ele próprio sabia exatamente o motivo. Ray Charles morreu em 2004 por complicações no fígado. Pergunta número 14. De quantos estados é composta a região Nordeste do Brasil? 7, 8, 9 ou 10? Resposta: 9. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Pergunta número 15. Qual destes povos não tem um idioma escrito? Indianos, paquistaneses, indonésios ou ciganos? Resposta: ciganos. A língua dos ciganos, que é o romani, é somente oral. Pergunta número 16. Na Copa do Mundo de 2022, o número permitido de substituições de jogadores passou a ser 3, 4, 5 ou 6? Resposta: 5. O número permitido antes era 3. A mudança é temporária e visa preservar os jogadores. Pergunta número 17. Uma rainha consorte é aquela que herdou o trono, casou com o rei, antes era duquesa ou tem mais de 50 anos? Resposta: casou com o rei. O cônjuge do monarca é seu consorte e vale para ambos os sexos. O homem que casa com a rainha passa a ser o rei consorte. Origem da palavra: aquele que tem a mesma sorte, o mesmo destino. Pergunta número 18. Quantos ossos tem a mão humana? 17, 22, 27 ou 32? Resposta: 27. O pé tem 26. Pergunta número 19. O primeiro automóvel de produção em série a ser construído no Brasil foi o Romizeta, o Volkswagen, o Fiat ou o Renault? Resposta: o Romizeta, fabricado pela indústria Rome de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Foi produzido de 1956 a 1961. Pergunta número 20. Uma jarda tem um pouco menos de 1 quilômetro, 100 metros, 10 metros
ou 1 metro? Resposta: 1 metro. A medida exata é: uma jarda é equivalente a 0,9144 metros, ou seja, aproximadamente 91 centímetros. Bem, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima semana.